Ô pessoal, estou de volta aqui só para fazer 2 minutinhos de vídeo para fechar de vez essa parte aí dos aditivos, que é uma coisa que ficou faltando, que eu fiz uma revisão aqui do vídeo antes de publicar, né? Que é a parte de retardante de chama, né? Que alguns polímeros eles são intrinsecamente resistentes à chama, tá? Então, se você observar, por exemplo, o mercado de construção civil, ele tem uma inserção muito grande do PVC, porque o PVC ele é intrinsecamente resistente à chama, né? Eu falei, apesar de não dar uma ênfase, né, do Teflon, né? O Teflon também teria essa mesma característica, né? Um material bastante intrinsecamente resistente à chama. Ou seja, não precisa de aditivo retardante de chama para que ele seja resistente à chama, né? Agora, o mercado do Teflon é muito mais restrito por causa do preço, né? Muito caro, né? O material é extremamente caro, que é difícil de processar, por aí outras coisas, tá? A produção é baixa, né? Então é um material mais caro, então ele tem um nicho muito mais específico, tá? Então o que a gente pode associar aí, né? Dois polímeros que têm halogênio na estrutura, tá? Então uma das classes de polímeros que são resistentes à chama intrinsecamente são os polímeros que têm halogênio na sua estrutura, tá? E outro tipo de polímero que tende a ser resistente à chama são os polímeros que têm muito anel aromático na cadeia principal, tá? Então você vai ter uma dificuldade muito maior de propagação de chama, né? Então a gente pode associar o que? Resistência da ligação química, interferência na formação de radicais, né? E estabilidade, né? Também da própria cadeia, né? Então essas três coisas poderiam justificar, né, o fato de alguns polímeros serem intrinsecamente resistentes à chama, tá? Agora, como eu disse, né, se a chama for forte mesmo, for muito intensa, não adianta, né? Vai pegar fogo sim, tá? E uma outra coisa também que é importante, né, que quando os ensaios são feitos com corpos de prova devidamente normatizados, né? Porque para que haja uma comparação, né? Porque existe uma diferença muito grande, né, em tentar tocar fogo numa peça fininha de um material e tocar numa peça muito mais grossa desse mesmo material, né? Vai haver uma dificuldade muito maior se a espessura é grande, por exemplo, né? Então, existem alguns detalhes aí de dimensionamento que eles são importantes na hora de uma chama se propagar, né? Então, por isso que são feitos ensaios normatizados, tá? Então, acho que era só isso que eu queria falar sobre polímeros intrinsecamente resistentes à chama, tá? Ou seja, polímeros halogenados e polímeros que têm anéis aromáticos na cadeia principal, tá ok? Um outro detalhezinho também que a gente poderia dizer que polímeros com muita reticulação também vão dificultar um pouquinho, né, essa propagação da chama, tá? Porque menos voláteis vão tender a ser gerados, né? Mas para certos polímeros que têm essa característica também, eles vão ter anéis aromáticos lá, então não é um mecanismo só, né? Mais de um, tá ok? Então é isso aí, gente. Então, para fechar mesmo essa parte de aditivos, né? O próximo vídeo vai ser sobre propriedades mecânicas, mecanismos de deformação por tração de polímeros, tá? Então, boa tarde a todos aí.